Renan destruiu todo mundo que ele respondeu esse ano. Todo mundo, ele destruiu. Tanto que só continua falando do Renan, Kim Paim, Chico Linguiça mesmo sendo destruído toda hora. O caso dele é bem triste. E a gente até parou, porque parou de dar audiência. Além de o Xaropinho ter parado de dar audiência pra gente, a gente começou a fazer basicamente a gente começou a pesar o dano que ele gera no nosso universo. E não é um dano... Nada. O nosso dano dói. Pauta ele, pauta o discurso dele, pauta os deputados bolsonaristas. Sim. O nosso ataque tá doendo agora. Não deixa de ser simbólico, tá? Que boa parte da vida dele e do Carluxo hoje seja administrar a escória do MBL, o rejeito do MBL. Nossa, Imagina você tem que ficar lidando com o Fernando Holliday. Imagina ter que lidar com Pavanato. E outros, tá? Toda a escória ali. Imagina você tem que ficar lidando com essa escória. Eles se preocupam diariamente com isso. É uma desgraça. E essa turma, sabe, é rejeito do MBL. E quando você pensa nisso, eles têm que se preocupar com o futuro do MBL mesmo, no presente eles têm que se preocupar com os oportunistas ex-MBL que estão querendo pegar o voto bolsonarista, eles estão com medo de alguns. Tanto que ele mesmo fala, né, que não tem como evitar que os nossos vídeos cheguem nos caras. Uhum. Por exemplo, o futuro do MBL, ele já sabe que ele não pode brecar. O que ele pode lidar é apenas com o nosso passado. Ó, que triste. Que triste. Eu lamento, mas gente, Carluxo, ele é uma pitonisa, tá? O Carluxo é como se fosse aquelas mulheres doidas no oráculo de Delfos, que ele realmente, a cabeça dele, ela funciona de uma maneira meio doida, e ele sintoniza com a além, produz aqueles textos estranhos, e ele conseguiu, através do amor que ele tinha do pai, entender o pai em termos simbólicos, que é uma coisa que a gente precisa entender. Pô, corta pra isso aqui é bem legal. Hoje é uma live meio doida, né? Loucos e transtornados por vezes têm um acesso à imaginação simbólica muito maior do que pessoas racionais, inteligentes, com alto QI. Pessoas muito simples, quase analfabetas, por vezes têm entendimentos sobre a realidade por conta dessa capacidade de apreensão do simbólico muito especial. Alguém aí que tá me assistindo não tem um parente, um amigo, que você fala, pô, esse cara é meio idiota, mas ele fala umas coisas. O Carluxo é mais ou menos isso. Ele vê o pai como um tipo ideal e ele ajudou a criar, por conta dessa projeção que ele faz do pai, que é uma projeção que não é real, uma imagem a ser vendida para outras pessoas. E as pessoas compraram o tipo ideal. O Carluxo é o primeiro dos bolsonaristas. Ele é o primeiro bolsominion. Ele tatuou o pai no próprio corpo e ele tem uma imagem do pai que não é real. Ele idealiza o próprio pai. Talvez por ter sofrido um abuso do pai muito cedo, que foi o pai ter colocado ele para concorrer contra a própria mãe para vereador. E aí eu acho que ele criou uma dependência emocional do pai, porque ele foi meio que... É uma agressão, em grande medida, o cara tem que se colocar nesse papel. E aí ele, sei lá, deve ter algum tipo de prisão ali, ele não consegue largar a imagem do pai, e aí o pai é tudo pra ele. E aí ele idealizou e ajudou a trabalhar nas redes sociais essa imagem, né, esse tipo simbólico, que só um louco poderia ter. Porque em termos racionais, o Flávio Bolsonaro, que é um cara muito mais racional do que ele, não tem isso. O Flávio Bolsonaro falou assim, pô, meu pai tem uma rachadinha, eu também tenho uma rachadinha, vamos ganhar dinheiro aí, pai. Porra! É isso. O Carluxo não. O Bolsonaro é o Bolsonaro por causa do Carluxo. Só que a imagem, esse tipo, né, essa profecia que o Carluxo ajudou a vender, é uma profecia que ela se realizou não como profecia, mas como meme. Bolsonaro foi eleito. E aí depois o mundo real foi se impondo. Então não há mais bruxarias pro Carluxo fazer. É como se, vamos dizer, a revelação dele tenha acontecido, a profecia carluxística rolou, e agora ela não tem mais nada a rolar. E aí ele só fica então preso, vamos dizer, num passado que ele não consegue mais resolver. E como ele não tem outra profecia a fazer, porque era aquela, ele tá obsoleto. A questão do Carluxo aqui é uma questão central, tá? Porque o homem público Bolsonaro é uma revelação do Carluxo, na loucura dele de Tonho da Lua. E ele não tem como virar o disco, então ele tá obsoleto, ele não é mais ouvido por ninguém. Ele controla ali aquele Kim Paim, tem uns perfil meio bobo lá no Twitter que saem ele. Mas ele mesmo tá obsoleto. A gestão das redes do pai não rola mais com ele. E a imagem do pai, no fundo, é administrada pelo Valdemar,
que é o que a gente comenta lá no clube e no relatório da Valdemáquina. Eu acho que o carluxismo, tá? E eu acho que todos os problemas que o Carluxo passa mostram um esgotamento dessa profecia do Bolsonaro, e aí eu acho que o Bolsonaro tá esgotado. Se a gente for pensar nesses termos, o Bolsonaro tá esgotado porque a profecia se esgotou, tá? E eu quero colocar isso, por que eu tô falando isso aqui? Porque isto é tema da minha próxima coluna na revista Valete, que eu tô tratando de o bolsonarismo como linguagem estética, a direita, os problemas da direita enquanto meme, e aí a gente vai tratar da profecia, tá? E da profecia que ela se realiza parcialmente e aí o profeta não tem muito o que fazer.